E seguindo a saga de estruturas de controle, hoje você vai entender o que são as estruturas de repetição. E aí, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula. No conteúdo anterior a esse, eu falei para você sobre estruturas de controle condicionais. Existe uma outra classificação que são as estruturas de controle de repetição. Como o próprio nome já diz, elas basicamente executam uma determinada ação enquanto aquela condição for satisfeita. Ou seja, suponha que eu tenha que contar de 0 a 100 em C. Você acha mesmo que eu deveria escrever linha por linha até chegar no 100? Obviamente que não. Então, bora pro computador. Agora a gente vai conhecer as estruturas de repetição. São declarações que elas são conhecidas como loop, tá? Ou seja, elas executam determinada ação enquanto uma condição ainda é atendida. Então, o que isso quer dizer? Um conjunto de instruções ele vai ser repetido até determinado momento. E esse momento vai ser a condição que você vai colocar nesse conjunto de instruções. Em C, a gente tem algumas estruturas de repetição aqui, como for, while e do while. Então a gente vai conhecer cada uma delas agora nessa aula. E para isso eu já preparei aqui um exemplo, né, um projeto aqui no Replit, e agora a gente vai começar já a codar. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: vamos supor que eu queira imprimir números de 0 até 100. Claro que eu não vou fazer isso linha a linha, senão eu iria gastar muitas linhas. Cada linha que eu imprimisse eu teria que somar 1 para esse valor, imprimir novamente e assim até chegar a 100. Existe uma maneira mais fácil, que é usar as estruturas de repetição. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou printar uma contagem, eu vou imprimir na tela uma contagem e aí eu vou colocar aqui que vai ser um valor e eu vou chamar essa variável de i. Eu já vou explicar o porquê. O for significa para, ou seja, eu preciso falar que o meu i, ele começa com o valor, eu preciso colocar um ponto e vírgula, que é assim que funciona a sintaxe desse comando em C. Eu preciso também falar até quando eu vou executar a ação, então aqui no caso, até o i ser menor ou igual a 100. E aí, cada vez que essa ação for executada, eu preciso também fazer uma mudança para o valor de i, né? Eu vou incrementar um valor para o i. Tá? O que isso quer dizer? Eu só vou abrir e fechar a chave aqui para terminar o i, tá? Já vou trazer aqui esse print para dentro do for, e então eu tô dentro desse contexto de chaves aqui. E nesse momento, né, a gente percebe que a gente tem um erro porque não declaramos a variável i aqui. E na maioria das linguagens aqui que utilizam, né, esse tipo de estrutura de repetição, é muito comum que você declare a variável aqui dentro mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Mas como a gente está aprendendo aqui nesse começo, vamos fazer a declaração das variáveis aqui no topo mesmo, tá bom? E aí aqui no caso, como eu já expliquei para você, primeiro eu preciso inicializar, colocar um valor, atribuir um valor para i, eu preciso colocar a condição e o que vai ser feito a cada vez que ele passar nesse for, que aqui no caso eu vou incrementar 1. Então eu vou deixar uma anotação aqui, tá? Depois eu vou apagar só para que você entenda. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que i recebe i mais 1, que é a mesma coisa de eu falar que i é mais igual a 1. O que isso tudo quer dizer? Nesse caso, eu estou incrementando 1 toda vez que esse comando é executado. E aqui, nesse caso, eu estou atribuindo i ao valor que ele já tem, mais 1. E aqui é a mesma coisa, porque lembra quando a gente falou sobre variável? Então, quando a gente coloca um igual, a gente atribui um valor para uma variável. Só que nesse caso, se eu colocar aqui sinal de mais, ele vai atribuir o valor à variável com o valor que a variável já tinha. Ou seja, ele vai pegar o que já tem em i, somar com o que tem aqui depois do igual. E o mesmo vale, por exemplo, para decrementar, ou seja, ao invés de eu somar 1 em 1, eu posso decrementar de 1 em 1, né? Que aí no caso eu tô tirando 1 ao invés de somando 1. E sim, aqui sempre vai ser de 1 em 1. Aqui não, aqui eu posso colocar outros valores e agora é claro que isso não vai ser mais igual, vai ser diferente. Posso atribuir valores que eu quiser aqui no caso, inclusive valores de outras variáveis, mas para que você entenda, eu trouxe esse exemplo aqui. E assim como a gente pode somar o valor que já tem na variável com o que tem depois do igual, subtrair o valor que já tem na variável com o que tem depois do igual, eu posso também fazer o seguinte: pegar o valor que já tem na variável i e dividir com um valor que eu colocar aqui. E eu também posso fazer isso com a multiplicação, ou seja, esses sinais aqui, esses operadores, eles trazem pra gente o seguinte, eles trazem pra gente que eu vou pegar o i, eu vou pegar ele mesmo e dividir aqui por 1. E no caso, eu também faria aqui i
é igual a ele mesmo multiplicado por 1. Ou pelo número que eu colocar aqui, né? Se for 2 aqui seria 2, se for 2 aqui também seria 2. Então eu espero que você entenda, tá? Esse conceito aqui de incrementar, né? Somar em um e decrementar. Porque, como você pode perceber, cada vez que ele executar essa linha e ele voltar, né? Porque isso é um loop, ou seja, essa linha 8 até essa linha 10, ela vai ser repetida 101 vezes, porque eu vou começar com 0, imprimir o valor, depois eu vou pegar o 0 e vou somar 1. Então o 0 vai virar 1 e aí ele vai fazer a verificação. 1 é menor ou igual a 100? É. Então pode continuar e fazer a impressão aqui do resultado, tá? Então vamos executar aqui para que você observe como que seria, né, essa contagem crescente aqui no nosso exemplo. Então, ao executarmos aqui, né, a gente esqueceu do pequeno detalhe, que é quebrar uma linha, tá? Senão fica tudo grudado aqui. Eu vou executar de novo e aí ele executou de 0 até 100. E no caso, se fosse aqui 101, ele executaria de 0 até 101. Como eu falei para vocês, eu prefiro acabar colocando aqui menor que 101, que eu sei que vai chegar até 100. Então, ao invés de usar o sinal de menor é igual, eu acho que fica mais fácil de fazer essa leitura. Eu também poderia fazer o processo inverso, né? Eu poderia começar aqui com 100 e aí eu falo que o i ele tem que ser maior ou igual a 0 e claro que se o nosso i vai começar com 100, toda vez eu somar um valor a ele, ele nunca vai chegar nesse resultado aqui e a gente vai ficar num loop infinito, como vocês podem ver aqui, ó. A gente está num loop infinito porque essa condição ela nunca vai ser atendida. Eu vou parar aqui a execução do nosso programa. Agora, ao invés de eu incrementar aqui, eu vou decrementar, né? Utilizando menos menos aqui. Então, você já entendeu o que é isso. Eu posso até tirar aqui para facilitar a nossa visualização. E eu vou executar isso aqui novamente. Ou seja, a gente começou aqui com 0, veio até 100 nesse primeiro for, tá? E aí, no caso, né? Aqui ficou grudadinho também. E aqui eu não vou imprimir nada, eu só vou utilizar o print mesmo para colocar 2/n aqui para quebrar as linhas pra gente. Então vamos lá novamente. Beleza, ele fez a contagem aqui, tá? Ele deu uma travadinha. Você pode perceber que nas primeiras vezes a execução foi rápida. Então começou de 0 até 100 e aí começou de 100 até 0. Ou seja, recapitulando, para o for eu preciso passar 3 informações. Qual que é o valor que essa variável vai começar, até quando eu vou executar essa ação e também, cada vez que eu executar essa ação, como o valor de i vai ser modificado. E antes de eu passar aqui para um outro exemplo com for e já ir para o while, eu quero explicar o porquê de utilizar i. É meio que um padrão, né, da gente utilizar o i na programação dentro de laços de repetição como for. Então a gente acaba utilizando o i nesse sentido aí. Mas nada impede de você colocar aqui, por exemplo, um nome mais sugestivo, né? E aí, no caso, fique aí a seu critério, tá? Mas, como eu falei, é um padrão que acaba existindo aqui na programação. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse exemplo aqui e eu vou inicializar o nosso i com 1. Eu vou percorrer o i até ele ser 10, ou seja, ele vai ser até i menor que 11, né? E para cada vez eu vou somar um valor aqui para ele. Por quê? Eu quero fazer o exemplo do somatório que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? No módulo que mostrava qual que é a relação entre a matemática e a programação. Para fazer esse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o valor aqui, né? Então eu vou colocar o valor de i elevado ao quadrado é igual a outro valor aqui. Então eu preciso passar mais um valor, porque eu tenho 2 valores aqui no meu printf para serem formatados, né? E aí no caso eu coloco que vai ser i vezes i, porque o número elevado ao quadrado é um número que é multiplicado por ele mesmo. Nesse caso, se eu executar aqui e eu esqueci novamente do /n, vamos colocar aqui executar novamente. Então ele mostrou todo o resultado de cada uma das potências que ele percorreu aqui dentro do for. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável de soma, tá? Pra gente armazenar o valor, ou seja, a gente vai falar que soma é igual a ela mesmo, e aí a gente vai somar com o i elevado ao quadrado, que é o i multiplicado por ele mesmo. Então eu só vou também deixar um espacinho aqui para que você consiga visualizar melhor. E aí aqui também eu preciso inicializar a nossa soma com 0 para que ele consiga, né, atribuir o valor aqui na primeira passagem do for, porque preciso ter um valor para somar com o valor que já existia dentro de soma, né? Então se eu executar isso aqui, a gente não printou o resultado de soma. Mas, antes até mesmo de fazer isso, vamos utilizar aquele recurso que a gente aprendeu, né? Que a gente coloca um mais aqui antes do igual, que ele já vai pegar o valor que tem em soma e somar com o valor que tem aqui ao lado direito. E aí, no caso, eu vou aproveitar uma parte desse printf aqui, né? Só pra gente não perder muito tempo.
Eu vou colocar aqui que o somatório é igual a... E eu vou colocar o valor aqui de soma, tá? E também aqui para melhorar a visualização, vamos quebrar duas linhas, né? E vamos executar essa instrução aqui. Beleza, então o resultado está aqui. Nós temos 385, né? Ele está somando cada potência aqui que ele está executando. Mas uma coisa bacana que eu quero já aproveitar e mostrar para você é o seguinte. Se eu precisasse levar isso aqui ao cubo, eu teria que levar aqui ao cubo e levar aqui também, né? Onde eu estou mostrando o resultado da potência, tá? E aqui seria o cubo ao invés de quadrado. Só que existe uma função, né, em C que está dentro dessa biblioteca aqui, que é a math.h, que é a função de potência, né? E a função de potência, chamo aqui a potência e aí eu passo dois argumentos para elas. Argumentos é o que está aqui entre parênteses, tá? Lembrando que nós vamos ter uma aula sobre função, então você vai entender o que é isso. De momento, o que eu quero que você entenda é o seguinte: essa é uma função que está dentro dessa biblioteca aqui. Para que eu consiga utilizar ela, eu preciso fazer a inclusão dessa biblioteca aqui, que traz esse conjunto de funções matemáticas para a gente. E aí, no caso, a função poll, ela precisa do número que você vai elevar a potência, seguido aqui depois da vírgula da potência que você quer. Então, imagina se eu precisasse levar um número a 20, eu ter que repetir 20 vezes ali o i, né? Eu poderia colocar simplesmente aqui o i elevado à 20ª potência aqui. No caso, a gente vai utilizar o quadrado, tá? Não tem problema. Eu também vou copiar aqui nesse momento e vou colar aqui, tá? Por quê? Porque aqui também a gente está printando, né, o resultado da potência. Então, aqui a gente pode utilizar esse recurso, já que essa função ela retorna para a gente a conta que está sendo feita aqui, né? O i elevado ao quadrado. Nesse caso em específico, né, essa função ela sempre retorna para a gente um double. Então é por isso que ele está dando o erro aqui, tá? A gente vai colocar aqui um double, vamos executar para ver o resultado. E aqui, né, a diferença que ele trouxe agora um monte de número aqui depois da vírgula. No caso, a gente pode resolver isso limitando aqui quantas casas a gente quer que apareça. Muito provavelmente por ser zero ele vai acabar, né, até tirando as vírgulas ali. Então ficou nisso mesmo, fez o somatório aqui, ficou bonitinho pra gente. Beleza, então recapitulando, o for eu preciso passar 3 informações para ele. O valor inicial, qual que é a condição para ele parar, né, de executar esse conjunto de instruções que está aqui dentro das chaves e o que vai fazer a cada instrução que foi executada. Ou seja, no for a gente sempre sabe quantas vezes esse laço de repetição vai ser executado. Beleza, mas vamos então para um exemplo aqui, tá? Eu já vou até pular algumas linhas aqui, né? Porque vamos supor que eu peça para que o usuário digite um número. Então, digite um número inteiro. Eu vou deixar um espacinho aqui para que não fique grudado no momento em que ele digite. Eu vou capturar esse número aqui com o scanf. E aí vai ser um percentual d, que é o número inteiro. E eu vou criar uma variável chamada number para capturar esse valor aqui, tá? Então eu vou até criar aqui embaixo o number. Lembrando, pessoal, que eu poderia criar aqui, né, a number aqui também, depois da vírgula, né, a soma aqui também, não tem diferença nenhuma. Eu acabo deixando assim mesmo, mais por uma questão de visibilidade, tá? Só para que você saiba aí. Então, nesse caso aqui específico, eu estou pedindo para que o usuário digite um número e eu estou capturando esse número. Vamos supor que eu queira fazer o seguinte, eu estou mostrando aqui. Vamos supor que eu queira saber quantas vezes esse número pode ser dividido por 2 até que esse resultado seja maior que 0. Bom, você concorda comigo que a gente não sabe qual que é o número que o usuário vai digitar e a gente também não sabe quantas vezes a gente vai precisar executar essa divisão por 2 até que o número seja maior que 0. Então, como que a gente pode resolver, né, nesse caso, esse impasse, digamos assim? Vamos falar o seguinte, né? Dividindo o número por 2, vírgula, até que o seu resultado seja maior que 0.
E aí nesse momento eu vou quebrar mais duas linhas aqui. E aí eu vou colocar qual que é o número que o usuário digitou. Beleza. Para isso nós temos o while. O while é uma instrução de repetição em que a gente passa a condição, né? Então significa aqui enquanto. Enquanto o quê? Enquanto o número for maior que 0, eu vou ficar dividindo esse número por 2 e mostrando o resultado aqui para o usuário e também contando quantas vezes esse laço foi repetido, tá? Para que você entenda aqui no exemplo. Então, para isso, eu vou criar uma variável auxiliar aqui chamada total, que eu vou pegar o number e vou dividir por 2, tá? Então, o total ele vai armazenar essa continha aqui. Então, int total, beleza. Nesse momento aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou printar uma mensagem aqui para o usuário, mostrando qual que é o resultado aqui. Um número dividido por 2 é igual a um número. E aí, no caso, então eu preciso colocar o number aqui e o total, que é o resultado dessa conta, tá? Você concorda comigo que eu vou colocar um número dividido por 2 igual ao total. E aqui, ao final, eu preciso fazer duas coisas. Uma delas é a seguinte. Eu falo que number vai ser igual ao total, tá? E por que que eu preciso disso? Eu preciso atribuir o valor de number para o total. Porque eu preciso que esse number, ele se modifique, né? Nesse caso aqui, eu não tô alterando o valor dele, eu só tô utilizando o total para armazenar o resultado da conta. Por quê? Eu quero mostrar para o usuário qual que é o número que está sendo dividido por 2 e qual que é o resultado dessa conta. Posteriormente a isso, eu posso atribuir o valor aqui, né? Porque aí eu já vou ter mostrado aqui para o usuário, então não vai ter problema atribuir o valor aqui. Na verdade, é até melhor que eu faça isso para que eu consiga aqui depois sair desse laço de repetição. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável counter, né, de contador, e eu vou sempre, toda vez que ele passar aqui dentro desse while, a gente vai somar 1 para o counter. Então, para isso, eu vou criar aqui int counter e eu vou inicializar ele com 0, tá? Porque eu tô fazendo atribuição de 1 em 1, então ele precisa ter um valor ali já de referência na memória para ele saber, né, que no início ele vai ser 0 e aí eu vou atribuir a primeira vez ele vai ser 1. E aqui ao final de tudo, eu vou colocar um printf aqui, eu vou escrever uma mensagem assim, ó, o while foi executado, então %d vezes, né? Ou seja, eu vou mostrar aqui quantas vezes essa instrução while ela foi executada, tá? Eu vou executar aqui para que vocês visualizem. Então, primeiro, ele imprimiu lá o exemplo do somatório, tá? Não tem problema, ficou aqui em cima. Agora eu vou digitar um número inteiro, vou digitar 100 e aí, mais uma vez, eu acabei esquecendo aqui de colocar o /n, né? Para que ele print linha a linha aí, para ficar melhor pra gente. Então, executando de novo, 100. 100 dividido por 2 é 50. 50 dividido por 2 é 25. 25 dividido por 2 não é 12, seria 12,5, né? Mas no caso, como a gente está utilizando números inteiros, ele acaba arredondando aí para baixo. Assim como 3 dividido por 2 seria 1,5, mas ele considera 1 aqui. E por que que eu fiz isso, pessoal? Se a gente utilizasse o exemplo com float ou com double, nosso exemplo ele ia ficar muito grande, tá? Porque ele ia ficar dividindo esse número ia ficar muito quebrado e aí ele ia executar muitas vezes até esse número ser maior que 0. Ou seja, nesse caso, o while foi executado 7 vezes. Mas vamos supor que eu digite aqui 10 ao invés de 100. Então, o while aqui ele foi executado 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Ou seja, em momentos em que a gente sabe quantas vezes a iteração é processo de repetição, né? Quantas vezes esse processo vai acontecer, nós utilizamos o for. Se a gente não tem essa informação, a gente não consegue prever quantas vezes a gente precisa, quantos passos precisam ser repetidos para chegar nesse resultado, a gente utiliza o while, beleza? Eu acho que dá pra gente ir já pro próximo exemplo, que seria o exemplo do while. Eu vou fazer algo bem bacana aqui para que você entenda. Bom, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou dar um get char para que o compilador segure aqui, né, a tela, porque aqui eu vou fazer assim, ó, printf, eu vou perguntar aqui, né, vou até pular algumas linhas de novo, não tem problema, quer continuar ou terminar o programa. E aí eu vou escrever aqui, no caso, S de sim, né, e N para não. E então o usuário vai ter essa opção para escolher aqui. Então vou dar um ponto e vírgula, vou deixar um espacinho aqui também. Então eu vou capturar o valor aqui que o usuário vai digitar. No caso, ele vai digitar um char, então aqui é um char que a gente vai capturar. E aí eu vou colocar aqui, né, eu vou chamar isso aqui de option, que seria a opção do usuário, né? Eu salvei aqui com Ctrl S, ele formatou aqui para mim. Eu vou até jogar um pouquinho para cá, né, para ficar melhor aqui para que vocês visualizem. E aí nesse momento, eu vou criar mais uma variável aqui chamada option, né, um char chamado option. Beleza.
Então, como que a gente pode fazer um menu para repetir todo o nosso programa sem que a gente tenha que ficar clicando no run aqui toda vez, né? A gente perguntar para o usuário se ele quer retornar ali e executar todo o processo novamente. Para isso, existe o do while. E aí, o do while ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho que escrever do aqui, né? Eu abro chave e aí nesse momento eu preciso fechar essa chave, né? Para isso, eu vou apagar ela aqui, tá? Eu vou selecionar todo mundo aqui. Vou dar um tab, né? Só para ficar formatadinho para mim. Vou quebrar uma linha e vou fechar aquela chave lá que eu abri, beleza? E aí nesse momento, né, se eu salvar, ele também formatou para mim, só que ele tá dando algum erro aqui. Por quê? O do, ele precisa ser seguido de um while, né? Então, o do, ao final aqui dele, da instrução, eu preciso ter um while. E aqui, esse while, né, ele vai estar só aqui escrito com ponto e vírgula. Se eu salvar aqui, ele já vai até formatar para mim. E eu preciso colocar a condição aqui. Então, enquanto a nossa option for igual, né, a S, ou a nossa option for igual a S minúsculo, que a gente sabe que a linguagem C ela é case sensitive, ou seja, caracteres minúsculos e maiúsculos se diferem entre si. Então, por isso, vai que o usuário digite um caractere minúsculo, né? Por mais que a gente colocou aqui um S de sim, nós temos que tratar esse tipo de coisa. Então vamos salvar aqui, ok. O que ele vai fazer aqui? Faça, né? Um do de faça, enquanto a opção for S ou S minúsculo. Mas o que é interessante do while? A primeira passagem do while, ele vai fazer o seguinte, faça, ou seja, ele não vai verificar nada. Ele vai entrar nessa primeira execução. E aí ele vai fazer todo o seu processo, né? Tem o for lá dentro, o while, não tem problema nenhum. E no final ele vai perguntar, você quer continuar? Então, se for S, ele vai voltar lá novamente e vai continuar. Se for N, ele não vai continuar. Então, pra gente testar, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, tá? E nesse momento, eu vou digitar um número aqui. Eu vou digitar 10. E aí, eu vou digitar não para ele acabar com a execução do programa, né? Ou qualquer outra tecla, né? Porque a gente só tratou aqui o S de sim, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Então, agora eu vou executar novamente. E olha que legal. Eu vou digitar aqui 100, beleza? Quer continuar? Sim, quero continuar. E aí, ele começou o programa de novo, né? Ele mostrou aqui pra gente. Só que se você perceber, aqui já deu 385, aqui deu 770. Aqui, né, ele falou pra gente que o while foi executado 7 vezes. E aqui ele tá esperando pra gente digitar um número. Então, vamos digitar aqui 10. Aqui foi 11 vezes, mas na verdade foi 4, né? Mas o que tá acontecendo com o nosso programa aqui? Bom, pera lá. Eu vou parar a execução dele aqui, tá? E aí eu quero mostrar algumas coisas pra você. Primeira coisa que eu quero mostrar vai ser a seguinte. Toda vez, antes da gente começar o nosso programa, eu vou limpar, né, o nosso terminal, nosso console. Então, para isso, eu vou usar stdlibh para que eu consiga utilizar um comando, né, uma função chamada system. E aí, para essa função, eu vou passar aqui o comando clear, tá? Que ele vai fazer a limpeza do nosso terminal aqui, toda vez que eu executar. Então, o primeiro problema a gente já vai resolver. Qual que é o segundo problema que a gente tem? O segundo problema que a gente tem é o seguinte. Variáveis que a gente atribui o valor toda vez que ele passa dentro desse laço de repetição, não sofrem problema nenhum, né? No caso aqui, a variável sum, ela pega o valor que ela já tinha e soma com o resultado da potência aqui. Tá, mas qual que é o problema? Na segunda vez, se eu clicar lá em S para ele continuar, essa variável sum, ela já não vai estar valendo zero, tá? Porque zero é no momento da declaração. Ela vai estar valendo 385, por isso que deu 770. E o mesmo vale para o nosso counter. O nosso counter, ele é zerado aqui, mas em nenhum outro momento ele é reatribuído. A gente sempre coloca mais valor para ele, assim como a gente faz aqui na soma. Então aqui no caso, o total, a gente sempre reatribui. O number, a gente sempre está reatribuindo, né? Porque o usuário digita o number aqui, a gente sempre coloca o valor para ele. Então, para a gente resolver isso, toda vez que a gente executar aqui, a gente vai falar que o nosso counter vai valer zero e também o nosso sum, né? A nossa soma aqui, ela também vai estar valendo zero, para que a gente consiga, então, toda vez que passar nesse momento, seja na primeira ou na última, na segunda, na terceira passagem, não tem problema, porque aqui a gente está zerando o valor. Ou seja, a gente não sabe se ele está iniciando, né? A primeira vez ele está valendo zero, ok.
a gente sabe. Mas e as próximas vezes, né? Não dá para saber. Então, por isso, eu posso até desconsiderar essa inicialização aqui, deixar ela para cá. Então, vamos fazer isso, né? Para ficar mais organizado. Então, eu vou parar, vou executar de novo. Ok, ele mostrou aqui o somatório, tá? E agora ele pediu pra gente digitar um número, eu vou digitar aqui 100 e beleza, ele falou que foi executado 7 vezes. Se eu digito qualquer outra coisa aqui e dou um Enter, ele finaliza o nosso programa. Vou digitar aqui um Clear para limpar, tá bom? Vamos novamente aqui para mais um teste. Então, dessa vez, eu vou digitar um número inteiro aqui, no caso 10. Ele fez a execução, né? Então aqui quer continuar aqui o nosso... Vamos até fazer assim para que vocês consigam visualizar melhor aí. Então ele fala aqui, se eu quero continuar, no caso se eu clicar em sim, ele vai continuar. E aí ele limpou a tela muito rapidamente, né? E já imprimiu pra gente de novo o valor do somatório aqui. Deu a impressão de que só foi limpo dessa parte para baixo, mas não, né? A gente limpou ali a tela. E aí, né, se a gente visualizar aqui de novo, então se eu digitar um valor aqui 10, por exemplo, ele vai mostrar 4 vezes, ele mostrou 385. Ele não tá mais com aqueles valores diferentes, né, que estavam dando na primeira vez, porque a gente tá zerando as variáveis nesse momento. Ou seja, o do while ele funciona dessa maneira, tá? A gente precisa especificar aqui nesse exemplo para ele se é sim ou não. Se for não, ele vai terminar a execução do programa, ok. Se for sim, ele vai limpar aqui tudo que tá escrito no nosso console e também vai zerar as variáveis aqui e além disso ele vai executar todo o processo novamente, inclusive perguntando aqui qual que é o número que o usuário quer digitar, beleza? Que bom que você chegou até aqui. Isso mostra que você está gostando do conteúdo e também está interessado em aprender cada vez mais. Então, não perca a próxima aula, porque é nela que a gente vai falar sobre a última classificação de estrutura de controle que existe na linguagem C. Um grande abraço e até a próxima.